Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, conseguiram acompanhar a história que a prof contou? Quem vai ficar com o pêssego? E aí, o que vocês acham? Quem será que ficou com o pêssego? Será que foi o coelho que tem as orelhas mais compridas? Né? Será que foi o rinoceronte, que é o mais pesado de todos? Será que foi a girafa, que é a mais alta? Será que foi o macaco, que tem a cauda mais comprida? Ou será que foi o jacaré, que tem a boca maior de todos? Ou, ou será que foi a lagarta? A lagarta que, como ela disse, ela é a primeira em todos os quesitos, né? Ela falou, né, na história que ela é a primeira por ordem de altura, porque ela é a mais baixa. Ela disse que ela era a primeira por ordem de peso, porque ela era a menos pesada. Ela explicou, se justificou, dizendo que por ordem de tamanho de boca, ela era a menor, ela tinha a boca menor, né? Pelo tamanho das orelhas, também ela tinha as orelhas mais curtinhas, né? Então, já que ela é a primeira em tudo, né? Em todos os quesitos que os animais da história disseram que deveria valer, né? Uh, ela disse que por isso ela deveria ficar com o pêssego. Bom, e agora? Quem será que ficou com o pêssego? Vamos ver então o finalzinho dessa história? Vamos lá. A prof então contou até essa parte, né? Onde a lagarta dizia que, como por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, sou a primeira em todos os quesitos, logo o pêssego deve ficar para mim. E não é que ela pegou o pêssego, mas como ela conseguiu pegar o pêssego? Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todos, comer um pêssego tão grande? Olhem o que ela fez. Olhem só o que a lagarta espertinha fez. A lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho ela se enfiou lá para dentro para comê-lo. Olhem só a esperteza dela. Ela não perdeu tempo e se enfiou no pêssego para comê-lo. E assim termina essa história. A história do pêssego, né? Bom, vocês conversaram ontem com a família um pouquinho sobre a história, tá? Então hoje vocês vão conversar de novo mais um pouquinho. E vocês vão, assim, conversar sobre o que aconteceu no finalzinho dessa história. O que vocês acham que essa galerinha deveria ter feito com o pêssego, né? Porque na história mostra que eles ficam disputando o pêssego, né? Um diz que, porque eu sou mais alto, ele deve ficar para mim. Outro diz que porque tem a boca maior, deve ficar para ele, né? Então, na verdade, a história toda, eles passam disputando o pêssego, né? Eles estão querendo ver quem vai ser o mais forte, né? O mais forte no sentido de ter o argumento melhor, né? De explicar melhor o porquê que cada um teria o direito de ficar com o pêssego, né? E no finalzinho de tudo, a lagarta ficou só observando, né? E tudo. Ela
teve a ideia dela, teve a justificativa dela e não perdeu tempo em nhac no pêssego, né? Mas de que outra maneira eles poderiam ter resolvido essa história quando eles encontraram o pêssego? Será que ficar disputando para ver quem é o melhor, o maior de todos? Será que essa teria sido a única forma deles pegarem o pêssego para ver quem ficaria com o pêssego? Não teria uma outra forma de resolver essa história? Bom, assim, ó, se vocês tiverem uma ideia bacana de como eles poderiam ter resolvido essa história, né, de quem ficaria com o pêssego, vocês poderiam gravar um áudio ou até um vídeo contando para nós as ideias que vocês tiveram de como esses animais, né, esses personagens da história, poderiam ter resolvido esse grande problema, né? Bom, outra coisa que eu quero que vocês façam hoje é fazer um desenho da história, tá? Vocês podem usar uma folha, tá? Uma folha de ofício, tá? E aí, nessa folha de ofício, vocês podem fazer um desenho da história. Vocês podem desenhar o que vocês mais gostaram, o que vocês quiserem, tá? Alguma coisa que lembra a história, tá? Podem usar hoje, se vocês estiverem em casa, vocês podem usar tinta, podem fazer com massinha de modelar, assim, colocando na folha em cima, como a gente fez na escola outro dia, né? Os nossos bolos de aniversário que a gente fez, né? Podem usar outros materiais de colagem, pode também usar canetinha, giz, lápis de cor, tá? Giz de cera, né? O que vocês quiserem, tá, gente? Mas assim, ó, o material que tiver em casa, tá? Não precisa pedir pro pai, pra mãe, pai, tem que comprar tal coisa para fazer o trabalhinho de hoje. Não, gente, vocês utilizam, olhem na casa de vocês, o que vocês têm em casa, tá? O material que vocês têm em casa, e desse material vocês escolhem aquele que vocês mais gostam para fazer a história, o desenho da história hoje na folha de ofício, tá? Numa folha de ofício fica melhor do que no caderno, certo, gente? Combinado? Olha só. Depois que vocês fizeram o desenho, ou pode ser até antes, tá? Eu gostaria que vocês registrassem o nome da história na folha, tá? Aqui tá em letra script, tá? Mas o pai e a mãe podem ajudar a converter, né? A escrever o título da história no papel em letra de imprensa, que é a letra que a gente tá utilizando no momento, tá? Para escrever. Então, vocês podem escrever o nome da história, ó. Quem vai ficar com o pêssego? É uma pergunta. Olha aqui, gente, no finalzinho do título tem um ponto de interrogação. É um ponto que faz as perguntas, tá? Por isso que a gente tem que ler em forma de pergunta, né? Quem vai ficar com o pêssego? Tá? Então, vocês podem escrever assim no topo da folha, ou podem desenhar num lado e podem fazer do outro lado, no verso, o nome da história, tá, gente? Também podem lembrar de colocar o nome de vocês, né? O nome dos autores dessa obra de arte, né? E falando em obra de arte, vocês lembram da obra de arte que nós desenhamos no último dia de aula do Romero Brito? Do amor de irmãos ou de amigos, né? Lembra daquela obra de arte? Eu estava mesmo ontem olhando esses trabalhos, né? Alguns não conseguiram terminar, porque assim foi um trabalho bem extenso, né? Demorou bastante, né? Vamos ver quando a gente vai poder terminar, né? Outro dia a gente consegue terminar esse desenho, tá? Galerinha, olha só, lembrem de marcar o dia, tá? Vamos lembrar, né? Ontem foi dia 22, então hoje é dia 23 do mês de abril de 2020. Hoje é, olhando aqui para cima, ó, quinta-feira. E vocês viram que a prof não marcou o dia. Ai, meu Deus, mas agora eu marquei, ó. Tá aqui, ó. Marcadinho. Hoje é dia 23 de abril de 2020. Gente, realmente, vocês acertaram ontem, todo mundo acertou. Faltavam 8 dias.
Mas agora, hoje, dia 23, não faltam mais 8 dias. Agora faltam só mais. Gente, vamos lembrar, ó, é uma contagem regressiva, de trás para frente que a gente faz, né, para terminar o dia, né? Então, aquela contagem, né? 3, 2, 1, né? Aquela contagem que a gente conta de trás para frente, né? Então, vamos pensar. Se ontem faltavam 8 dias para terminar o mês de abril e já passou o dia de ontem, então agora faltam, ó, o dia de ontem tá aqui, ó. O dia de ontem passou, então eu vou baixar meu dedinho e agora faltam só mais 7 dias para acabar o mês de abril, tá? Então vamos fazer essa contagem regressiva de todos os dias até chegar no dia 30, que é o dia que vai terminar o mês de abril. Gente, então hoje são as tarefas, essas são as tarefas de hoje. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Quando puderem realizar as tarefas de hoje, então façam com bastante capricho, como a prof sempre fala, né? Bastante atenção, se dedicando, como sempre, que eu tô vendo que vocês, ó, estão caprichando muito, sempre fazendo as atividades que a prof coloca aqui no grupo, sempre fazendo coisas muito bacanas e até a mais do que a prof pede, muitas vezes, ó. Gente, parabéns, vocês estão de parabéns, ó. Continuem assim, ó. Beijão da prof. Tchau!